Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição. Pois, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22. Ministério Pão Vivo. Vamos direto ao assunto. Concluindo parte da infância de Jesus. Jesus, este menino que nasceu em uma humilde manjedoura. Este Jesus que mais tarde o apóstolo Paulo escreveria esta tremenda verdade que ele usou, aliás, Deus usou e ele registrou que assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Quem esperava uma grandeza tão grande daquele menino de um nascimento tão humilde? Mas aquele menino era o próprio Deus. Quando a gente fica encantados, admirados com ele, apenas tinha 12 anos e ficou entre os doutores da lei, perguntando, respondendo e deixando os homens da religião admirados. Como poderia aquele menino, numa idade tão tenra, ter aquela sabedoria? Nós admiramos até hoje. Mas quando nós temos a revelação do segredo de tudo isto, de que aquele menino não era um menino comum, ele era o próprio Deus. Temos que admitir, esta é a maior revelação contida na Bíblia. As pessoas, às vezes, não compreendem o termo Deus enviou. O Pai enviou ao Filho, ou enviou o Filho. Mas este termo, o Pai enviou ao Filho, enviar aqui é o mesmo que João Batista foi enviado. Não quer dizer aquilo que a maioria dos cristãos pensam, que lá no céu estavam os três, estavam Pai, Filho e Espírito Santo. E quem vai? É eu? Você ou ele? Não é isto. Foi o próprio Deus. Lá não tinham três. Lá tinha um só. Este um só era, lógico, o próprio Deus. Foi ele que veio. Foi ele que era o Deus Espírito.
ele tomou a forma humana, esteve aqui por mais de 30 anos, esteve entre os homens e notamos desde a sua meninice. Então, os evangelhos, que são o registro ou os registros fiéis da trajetória do Senhor Jesus Cristo, registrou verdades como esta da infância dele. A infância do próprio Deus, Espírito, que tomou a forma humana, nascendo de uma virgem, sem nada da participação do homem na sua concepção, gerado pelo Espírito Santo. Então, com 12 anos, ele tinha toda a sabedoria celestial, porque a forma era humana, mas a essência, o Espírito, era o próprio Deus. Porque, lembrem, quando Deus estava falando com Israel, ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Sabem, quando Deus disse isto, ele disse que os deuses das nações, que na realidade ele estava falando dos ídolos, das imagens, Deus estava dizendo: olha, eu não tenho forma como os deuses das nações. Mas, no Novo Testamento, quando ele tomou a forma humana, foi com uma finalidade, foi para se identificar conosco, para nos salvar. Por isso, ele disse para aqueles vizinhos de Zaqueu, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas, lá no templo, quando os pais dele o encontram, ele começa já, desde cedo, se revelar. Me convinha estar na casa de meu pai. O pai dele não era José. Me convinha estar cuidando dos negócios de meu pai. Mas, tão cedo, menino, menino, biologicamente falando, mas no campo espiritual, o próprio Deus. Por isso, aquela grande sabedoria, sabia tudo, ou quase tudo. E então, Lucas registra o final do episódio: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Aí está falando do menino. Ele crescia. Ele cresceu como cresce
todo menino que nasce na terra, mas o crescimento dele tinha um mistério por trás de tudo. Ele tinha sabedoria, cresceu na estatura, isto é, seu corpo, seu físico, e, importante, crescia em graça. Aliás, ele é a própria graça encarnada. Ele é aquilo que muitos querem ou quiseram tomar o seu lugar. Você já ouviu falar de denominações que no seu código doutrinário, na sua constituição doutrinária, colocam que aquela denominação é a graça. É a graça que a Bíblia fala, dizem eles, ou diziam eles, porque agora estão tendo a revelação da verdade. E por causa dessa inverdade, eles diziam: a pessoa só é salva se batizar na nossa denominação, porque é ela a graça em vida, a graça real, que heresia das heresias. A graça é a própria atitude do Senhor Jesus, a própria atitude de Deus de ser este favor, de prestar este favor para nós, de nos remir, de nos perdoar, de nos salvar, de um dia ele vai voltar. Eu não digo, ele não voltará para nos levar. Ele voltará para juntamente conosco instalar o seu reino aqui na terra. Então, concluindo, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Aleluia! Ele brilhou nos dois lados, no lado humano e no lado divino. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.